Bom dia, amigos. Permaneçamos em pé só por um momento. Querido Deus, enquanto nós, nesta correria da vida, nos detemos por estes próximos momentos ou horas, seja o que for, que Tu nos proveste, para dar louvor e glória a Ti, para pregar a Tua palavra, para conhecer-te melhor. É por isso que nos reunimos esta manhã. Agradecemos-te, Deus, porque há pessoas que estão prontas e se prepararam para vir ouvir, independente das condições e do tempo no qual vivemos, elas ainda creem. E te agradecemos por elas. Deus, somos gratos a Ti pelo Teu grande poder de cura, as promessas da Tua palavra. Como o nosso coração arde quando ouvimos estes testemunhos, todos os tipos de aflições que têm sido trazidas sobre os filhos dos homens, Tu e Tua graça e poder, e com a Tua promessa os curaste. E estão aqui testificando, dando louvor a Deus. Agradecemos-te por isto. E agora possamos nós hoje ouvir a mensagem que Tu nos proveste para esta hora, enquanto lemos em Tua palavra, que Tu nos dês o contexto daquilo que lermos. Que a Tua vontade seja feita em todas as coisas, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. É um privilégio estar aqui esta manhã. Estou muito contente por todos vocês e o irmão Wood, o irmão Roy Robertson, muitos outros irmãos trabalharam fielmente nos 2 últimos dias para equipar este edifício com ar-condicionado com este propósito, porque no último domingo viram como vocês sofreram e tinham um pouco de dinheiro na tesouraria da igreja, se puseram a trabalhar e empregaram para deixá-los confortáveis o dinheiro que vocês puseram na oferta para que possam estar sentados, ouvir a mensagem. Muito mais fresco hoje do que então. De modo que estamos agradecidos a Deus e a vocês por esta oportunidade. Alegre, o irmão Roy Borders, ele quis ficar lá atrás esta manhã e eu lhe disse para pegar sua cadeira e se sentar aqui com esses ministros, mas ele não quis. Como todos vocês sabem, o irmão Borders nos representa no campo. Estão contentes em ter o irmão Borders conosco e muitos outros ministros e amigos. No decorrer da semana, eu fico pensando, digo, quando chegar lá domingo, vou reconhecer cada ministro, cada pessoa. Então, quando chega aqui, você está tão ocupado com a mensagem que simplesmente se esquece de tudo, quase assim o que era. Agora tenho de voltar ao Arizona. Tenho de voltar a Tucson daqui a uma semana, a contar da próxima segunda-feira, para levar as crianças lá para a escola. E voltarei então depois disso. E a esposa tem de estar lá cedo para começar para matricular as crianças 2 semanas antes das aulas começarem. E eu então vou voltar para cá por um tempo. E agora este é o meu período de férias. Como vocês sabem, tenho pregado desde dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Agora, querendo Deus, e nenhum chamado especial, esta é a época em que eu tiro o meu repouso, minhas férias, vou caçar. Agora, se o Senhor me chamar para alguma outra coisa, essas coisas estão fora de cogitação. Deus é sempre primeiro. E quero que Ele seja primeiro e você quer que Ele seja primeiro. Todavia, se não houver nenhum chamado definido e se for a sua vontade, é o que vou fazer agora pelos próximos 2 meses, ir caçar. Agora, para repousar. Vocês não imaginam, o mundo nunca saberá pelo que eu tenho de passar. Estão vendo? E é tanta tensão. Não é de admirar que o Senhor tenha dito aos seus discípulos quando estava caminhando com eles: vinde aqui à parte a um lugar deserto, repousai um pouco. Percebo isso mais todos os dias, especialmente à medida que meus dias se tornam mais sobre a terra. À medida que se envelhece, percebe-se. Vocês ouvem nosso pastor dizendo amém a isso também. Nós podemos perceber que não somos rapazes depois que passamos os 50. Agora temos de ter um tempinho.
Estamos tão agradecidos pelos testemunhos que acabamos de ouvir. A esposa estava na casa da irmã Wood ontem, quando algumas pessoas chegaram do Alabama, de algum lugar lá, e estavam contando acerca das grandes coisas que o Senhor fez naquela região, de criancinhas serem curadas, diversas coisas e tantas coisas que, ora, simplesmente demoraria muito tempo para contar. Então, também tenho de me lembrar que creio que alguns deles me disseram que a irmã Larson vem aqui faz 2 domingos com um bebezinho. Não estou certo, mas creio que disseram que era seu neto, talvez. Para dedicação, trazendo-o de Chicago. Essa senhora tem sido muito amável conosco e somos-lhe agradecidos. E ela trouxe um bebezinho de Chicago para dedicação, o que ela tem realmente pouco tempo para trazê-lo, acho, para dedicação, mas está interessada que esta criança seja dedicada ao Senhor. Assim, se a irmã Larson quiser, enquanto eu estou falando, se ela trouxer esse bebê para essa dedicação, e então, talvez, enquanto ela está se aprontando, quero falar que esta foi a mensagem mais difícil que já tentei pregar até ontem à noite. No decorrer da semana, entrava na sala para tentar me separar depois dos meus chamados e coisas tais, para tentar receber alguma coisa na mente para a hora. E quando ia, eu nem mesmo conseguia. Minha mente estava em branco. E ontem fui para o porão, achei que estava quente demais, de modo que fui para o porão, sentei-me lá e tentava pegar a minha Bíblia e ler, e caía num sono. Então me levantava e tomava um gole d'água e tentava me despertar, saía, andava um pouco, sentava no degrau. Alguém passou e me surpreendeu sem camisa, sentado no degrau. Estava tão quente, acenaram, não sabia se acenar. Alguém, pode ter sido alguém aqui local da cidade, que pode ter sido alguém da igreja, acenou para mim. Eu estava assim pensando, aconteceu de eu dar uma olhada rápida para o carro que passava, acenei. Ontem à noite, entrei no carro, fui à direção a Charlestown, tentando receber uma coisa. O senhor parecia que queria me dizer alguma coisa, Satanás estava tentando me atrapalhar para me impedir. Assim pensei, bem, se ele faz isso, vou continuar aguardando, esperando, batendo na porta até que ele abra. Deste modo, faz pouco tempo, pouco depois das 7 horas, esta manhã, eu estava de pé bem cedo, ontem, um pouco enfermo, tinha comido um pouco de milho que não tinha caído bem, estando muito quente. Eu estava tentando sair disso e então, esta manhã, por volta das 8 horas, aconteceu que encontrei uma escritura que me deixou perplexo. E olhei para essa escritura novamente, e outra vez me deixou perplexo, e fui seguindo ao longo da escritura e só terminei faz alguns minutos. Deste modo, pode ser que o Senhor tenha uma mensagem para nós esta manhã que Satanás tentou fazer que não recebêssemos. A irmã poderia trazer o pequenino aqui, irmã Larson. Deus seja com eles e os ajude. Agora, segurei vocês, domingo passado, por 2 dias, acho, 2 cultos, de manhã e à noite. E isso é difícil para vocês. Fiquei sabendo que alguns de vocês têm de viajar tão longe, perder um dia de trabalho, tal. Assim mesmo, se formos partir domingo, segunda-feira, daqui a uma semana, vou anunciar o culto para o próximo domingo, querendo o Senhor, a menos que a congregação queira que fique para a noite. Vejam, tantos de vocês, quantos preferem que seja hoje à noite? Vejamos, fazer o culto hoje à noite. Agora, preferem tê-lo no próximo domingo? Ergam a mão a seguir. Ora, está mais ou menos empatado. Que disse? Agora, Ben... Tenho esta mensagem, é longa esta manhã, porém não sei como... E sei que ajudo a fazer as regras da igreja, mas nisso, se notarem, eu disse, a não ser que esteja gravando fita. Está vendo assim? Isso é gravação de fita. Então, talvez tentemos voltar ambas as vezes hoje à noite no próximo domingo. Então, será, querendo o Senhor. Agora, se não receberem um comunicado esta semana, então venham no próximo domingo. Detesto fazê-los vir 2 vezes assim, porém sinto que só temos mais um pouco de tempo. E apenas recordem, se o tempo seguir adiante, não teremos este privilégio por muito tempo. Estão vendo? Lembrem-se, algo acontecerá. Ou a lei nos parará, ou Satanás se moverá entre vocês e os dispersará. Sempre tem sido dessa maneira, estão vendo? Algo acontecerá.
Por isso, apreciemos cada minuto em que estamos juntos. Então, agora, para aqueles que têm de voltar para casa hoje à noite, será como domingo passado à noite, só tinha uma pequena e curta mensagem, assim, se quiserem em fita, certamente eles enviaremos a fita se tiverem de voltar para casa. Vou pregar hoje à noite, querendo o Senhor. Eu estava com uma anotação ontem, ou antes de ontem, uma pequena mensagem que anotei do que lembrava sobre algo de muito tempo atrás. Porém, há duas mensagens. É como que entre as duas, uma delas é uma cisterna com vazamento ou semeando ventos e colhendo tempestade. Apenas uma mensagem do Evangelho. Esta manhã é ensino, e assim hoje à noite falarei ou sobre semeando vento e colhendo tempestade ou uma cisterna que está vazando. E esta manhã, quero ler na Escritura Sagrada agora. E vocês estão confortáveis? Digam amém. Bom. Agora, quero que vocês em suas Bíblias abram comigo no livro de Oséias. Vocês que desejam ler. E leiamos alguns versículos do capítulo 6 do livro de Oséias, o profeta. Fiquemos de pé. Querido Deus, somos indignos de tomar este livro nas mãos, porque lemos as Escrituras que ninguém no céu ou na terra ou abaixo da terra era digno ou até mesmo apto a tomar o livro ou até mesmo de olhar para ele. E veio um que tinha sido como um cordeiro que tinha sido morto. Ele tomou o livro porque era digno e desatou os seus selos. E estamos esperando nele esta manhã para revelar estes contextos que estão escritos no livro, porque é o livro da redenção. Tudo o que está redimido está escrito ali. Que encontremos nossa posição esta manhã no tempo em que estamos vivendo, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Vinde agora e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos receberá. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém e têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover os cativos do meu povo. Senhor Jesus, tira disto pelo teu Espírito Santo o contexto que é desejado, enquanto esperamos mais em ti. Em nome de Jesus. Amém.
Agora, meu tema esta manhã é reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Vemos pela lição do último domingo, conforme ensinamos, a festa das trombetas. E quero chamar a atenção de vocês agora ao tempo de Israel no relógio de Deus. Estamos tratando hoje de uma lição de escola dominical em que quero que vocês compreendam e reconheçam o tempo em que estamos vivendo. Estamos a ponto de terminar como vem. E então, por isto, vocês devem conhecer a própria hora e tempo, e sinal e mensagem que devem receber. Agora, como começamos no domingo passado, vínhamos falando que íamos pregar a respeito das trombetas, as últimas 7 trombetas da Bíblia. E eu, comigo mesmo, achei que elas se abririam exatamente como selos. Mas notei que em cada uma dessas aberturas houve uma coisa tremenda que aconteceu. E como pregamos as 7 eras da igreja, e elas foram tão perfeitas que o próprio Espírito Santo desceu entre nós e vindicou isso, e pôs nos jornais e espalhou por toda a nação e mostrou na lua, nos céus. E provou para nós, semanas e meses antes que acontecesse, exatamente da maneira que seria perfeitamente. Aqui no tabernáculo ele o deu a conhecer. Aqui na hora ele o deu a conhecer. Na lua e no sol ele o deu a conhecer. E na posição das nações, neste tempo, ele o deu a conhecer. Como a hierarquia de Roma partiu e voltou para a Palestina. Supostamente tinha sido o primeiro Papa que voltou desde que afirmam Pedro foi o primeiro Papa. Agora foi tão tremendo. Então vemos antes dos 7 selos que ocultavam todos os mistérios, eu não sabendo o que estava desenhando no quadro para as eras da igreja. Deus sabe, somente por visão. O desenhei, não sabendo que Deus 1 ano e 6 meses mais tarde ia vindicar nos céus pela lua e fazer sair nos jornais nacionais. Eu não sabia disso, não sabia que haveria um misterioso blackout na Lua para representar esta era de Laodiceia. Agora, nos jornais, somente acham as 6 eras, é porque a igreja de Laodiceia foi obscurecida completamente. E se notarem a aplicação espiritual como Deus a pôs no céu, quando a pôs aqui na terra, deixei um pequenino espaço como vem, apenas uma minúscula partícula de luz. Isso foi pouco antes que o próprio eleito estivesse para ser chamado da terra. A razão por que coloquei ali para a 7ª era. Mas quando Deus a pôs no céu, estava totalmente obscurecida. Significa, talvez, que o último tenha sido chamado dessa era de Laodiceia. Não sabemos. Poderia haver um sermão sobre isso. Agora, notem novamente, antes dos 7 selos, o que eu não fazia nenhuma ideia que era dessa maneira, aqui no tabernáculo, ele falou disto. Ele me mandou para Tucson, Arizona, dizendo-lhes tudo o que ia acontecer. E há homens sentados presentes hoje que estiveram lá para ver acontecer exatamente da maneira que foi dito aqui que aconteceria. 7 anjos viriam. Então os jornais publicaram isso e as revistas. De lado a lado da nação, misterioso círculo de luz em forma de pirâmide, exatamente como desenhei aqui, lhes mostrei. Levantou-se de onde aqueles anjos se encontravam e foi a 30 milhas de altura, 27 milhas de lado a lado, ou 27 milhas de altura, 30 milhas de lado a lado, esqueço-me de qual foi. E foi visto de outros estados, exatamente sobre Tucson, Arizona, justamente onde isso aconteceu ao mesmo tempo. Veja, a Bíblia, Deus não está apenas... Isto não é simplesmente alguém tentando impor algo a vocês, mas revelar-lhes a exata aplicação espiritual desta hora. E então, a próxima mensagem, essa abriu os 7 selos, a qual desatou todos os mistérios ocultos da Bíblia, as doutrinas e assim por diante, o que o mundo tão rudemente ataca atualmente.
Ataca isto e diz que está errado, isto, aquilo. Aqui o outro dia no Arizona, emendando fitas para tentar me fazer dizer coisas que não disse. Apenas lembrem-se da visão acerca da proposta da lei do Arizona. A Bíblia diz, ser-lhe-ia muito melhor que tivesse uma pedra ao pescoço. E outra coisa aqui, qualquer, seja ele pregador o que for que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a isto, pessoas colocando sua própria interpretação na palavra como ela foi dada, tentando fazê-la dizer algo que eu não disse, não a minha palavra, é a palavra dele, quem acrescentar ou tirar. E então na visão vimos esses profetas descerem rodopiando como lhes expliquei, creio, vários domingos atrás, tudo acontecerá. Eu disse, simplesmente fiquem longe disso enquanto eu estiver combatendo. Então Deus não poderá combater, deixemos, porém, que Ele o resolva. Ele é o tal que cuida. Agora notamos um domingo passado que, pregando os dias de festa, e houve uma festa de Pentecostes. E entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas, houve um longo período de tempo, exatamente 50 dias entre Pentecostes e a festa das trombetas. 50 dias, o que Pentecostes significa 50, foi o mover do molho, ou as primícias da colheita eram trazidas. E vemos que estava em tipo lá atrás com as primícias naturais, representando as primícias do Espírito Santo a serem derramadas sobre o povo. E verificamos então que esses 50 dias foram recebidos pelos gentios, o que Deus chamou dos gentios um povo para o seu nome. A festa de Pentecostes. E passamos por essa longa festa de Pentecostes. Agora, realmente, desde os 50 dias seriam exatamente 7 sábados. E 7 sábados representavam as 7 eras da igreja, a serem chamadas no tempo da festa pentecostal, do Pentecostes, para chamar um povo dos gentios para o seu nome. Agora, no final destes 7 sábados, os quais havia de ser o dia da expiação, que foram as 7 trombetas. E as 7 trombetas eram para chamar um dia de pranto de volta para o sacrifício ou a expiação. E verificamos então que Israel, as 7 trombetas dizem respeito somente a Israel. Então, porque ele não me permitiu pregar essas 7 trombetas, eu até mesmo estava pronto para anunciar, tinha os salões preparados e tudo mais, para pregar as 7 trombetas, e eu disse, algo me incomodando terrivelmente. Continuamos trabalhando, o Billy e eu, tentando aprontar tudo para o edifício, com ar-condicionado para esta próxima semana, para as 7 trombetas, tendo 10 dias ou 8 dias. Tinha o auditório da escola. Mas o Espírito Santo não me permitiu fazê-lo por alguma razão. Eu me perguntei por quê, e quando entrei para orar, eu disse à esposa, vou entrar. Sinceramente, me ajoelhei perante Deus para orar. E Ele me revelou que essas 7 trombetas soaram sob o 6º selo, e que eu já preguei isso. Sobrenaturalmente, vejam, é a mão de Deus a coisa toda. Isso diz respeito a Israel, e mencionamos isso sobre o 6º selo. Todos vocês têm isso como a perseguição dos judeus. O tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal. As trombetas, todas elas soaram sob o 6º selo, e mencionamos isso no domingo passado sobre a festa das trombetas, se quiserem ouvir. O que era para fazer? Impelir os judeus de todas as partes do mundo de volta à sua terra natal. Tem de estar lá. E a abertura dos selos, sob o 6º selo, e sob as 7 trombetas soaram no 6º selo. Agora, a mensagem do 7º anjo é para abrir o mistério dos selos, chamando os trabalhadores gentios da hora 1/10 para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Estão vendo? Agora, Jesus ensinou isso. Ele disse que houve certas pessoas que foram para a colheita, foram contratadas, e quando foram de manhã cedo, receberam um tempo, uma moeda de 1 centavo pelo dia. E então, ao meio-dia, mais alguém chegou e foi trabalhar.
E então na hora 1ª, que é a última hora do dia, que alguém chegou e recebeu o mesmo tipo de pagamento que eles receberam na primeira hora do dia. Última hora. É tão perfeito como os mensageiros da primeira hora com a mensagem, com o evangelho, com a verdade, vieram no dia de Pentecostes. Então houve uma era obscura que os bloqueou. Então, no meio-dia, Lutero e Wesley e os demais vieram. E então é para haver uma mensagem do entardecer e para receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, trazer de volta essa mesma coisa. E lembrem-se da visão da última semana, que quando a noiva veio para ser pré-apresentação dela, surgiu a pequena noiva, formosa, na visão. E eu, não pensando acerca disso, apenas sentado lá observando do lado de fora, e lá veio a noiva. Ouvi uma voz ao meu lado, disse: aqui está uma pré-apresentação da noiva. E ela passou. Anotei a maneira como era, muito formosa, bela, jovem. Ela estava caminhando no passo, o tanto quanto possível, não a marcha, apenas no modo de andar de uma mulher, como caminham graciosamente, próprio de damas. Essa é a maneira que estava caminhando, vindo à minha esquerda deste lado. E ela desapareceu da minha vista. Então ele me virou para o lado direito e me mostrou cada igreja. À medida que subiam das eras. E quão vulgares! E a última foi a era da igreja deste último dia, a qual era conduzida por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda, e estavam marchando ao ritmo do twist, rock and roll, e aquelas mulheres se movendo em contorções rítmicas, segurando apenas um papel cinza. Hipócrita. O cinza está entre branco e preto, a qual é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto, é uma cor enganosa. E papel de aparência cinza segurando em frente delas com saias de dança havaiana semelhantes à renda, segurando na frente delas completamente nuas, a cintura para cima. E estavam marchando ao ritmo, requebrando-se e se remexendo com essa música, aproximando-se. E disse: essa é a igreja. E quando ela passou por mim, meu coração quase parou. Pensei: é essa que está tentando se apresentar a Cristo como noiva? Com todos os esforços que os homens fizeram para tentar produzir uma noiva para Cristo, e uma prostituta vulgar, suja, de aparência imunda como essa ser a noiva de Cristo? Isso me doeu o coração. E quando ela passou, depois que ela, vindo diante de onde nos encontrávamos, estava segurando o papel em frente de si, requebrando-se, dançando rock, movendo-se para um lado e então para o outro, enquanto passava, como as danças modernas que tem neste dia, usando-se num ato imoral, enquanto marchava adiante. Não sou responsável por essas coisas, só posso dizer o que vi, e Deus como meu juiz. Porém, essa era a igreja dos Estados Unidos. Agora, enquanto passava, a parte de trás inteira não tinha nenhuma cobertura, em absoluto. E então, quando passou, senti-me desfalecido e mal. Então ele disse: a noiva virá em pré-apresentação novamente. Aqui veio a noiva detrás dela. A noiva de aparência exatamente igual a que passou no princípio. Então meu coração saltou de alegria ao saber que haverá uma noiva. E ela será feita da mesma coisa, vestida da mesma coisa com que aquela estava no princípio. Ela está para ser chamada. E sei que isso é a verdade. Se isso não é verdade, então toda visão que tive no passado foi errada, e qualquer um sabe que ele nunca nos disse nada que não fosse a verdade. Cumpre-se exatamente. E vocês conseguem ver então a imundícia da igreja moderna,
chamando-se da igreja. Como alguém disse outro dia, o irmão Rattle, um precioso irmão, de pé, encostado na parede lá, agora ele viu como um galho ladrão no tronco de uma videira, e estávamos discutindo isso na sala outro dia. O irmão Rattle estava conturbado acerca das condições do tempo e do sentimento do espírito nas igrejas hoje, como começou a cair. Ministros vindo de todos os lugares, em entrevistas aqui perguntando: o que aconteceu, irmão Branham? O que aconteceu? Que coisa! O irmão Rattle me fez a pergunta: eles estão vivendo do espírito de Satanás ou do quê? Eu disse: não, o galho ladrão vive da força da videira. Ele vive porque a fruta cítrica, um limão, pode crescer numa laranjeira, todavia ele não dá laranja, ainda que viva através da vida dela. E a suposta igreja é só um galho ladrão enxertado, vivendo sob o nome de religião, sob o nome de igreja. Católicos e protestantes, apenas galhos ladrões tirando-a da força da videira e ainda assim dando fruto do que eles são porque não se converteram. Não estavam no plano original predestinado de Deus. É por isso que tem de negar a palavra e dar outro tipo de fruto. A árvore verdadeira e genuína em sua raiz foi predestinada para produzir laranja numa laranjeira. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Mas se essa árvore chegar a soltar outra vara, ela dará o seu fruto original. E tem de haver uma restauração de todas estas coisas, bem no final da videira. Tem de haver, surgir uma restauração, uma luz da tarde para iluminá-la e torná-la correta. Mas sairá da videira, não de uma denominação que foi enxertada nela, porém produção original da palavra. Deve surgir para o tempo da tarde. E haverá luz no tempo da tarde. Requer-se a luz para amadurecê-la. Estão vendo quão perfeita é a Escritura. Um dia que não será chamado dia nem noite. O fruto não pode amadurecer, a não ser que o sol o amadureça. Não importa o quanto se pregue, se faça, não pode amadurecer. Não pode se manifestar, ser vindicado, somente por aquele que disse: eu sou a luz do mundo, a palavra. Desse modo tem de surgir um poder, o próprio Espírito Santo para amadurecer, ou para vindicar, ou para provar, ou para manifestar aquilo que ele predisse que aconteceria neste dia. A luz da tarde produz isso. Que tempo! A noiva passou na mesma posição em que estava quando foi no princípio. Todavia, eu a estava observando, saindo do passo, tentando puxá-la de volta. Agora, muito poderia ser dito sobre estas coisas, do dia em que estamos vivendo. Agora, Oséias disse em 6:1, tornai para o Senhor. Lembrem-se, ele disse que eles seriam dispersos, e foram. Ele disse: eles tornarão ao Senhor depois que tinham sido dispersos, e ele os ligará. Notem, tornai ser dispersos. A segunda, eles foram despedaçados e foram cegados. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele nos sarará e nos ligará. Como Ezequiel 37, os ossos secos, o vale cheio de ossos secos. Ezequiel viu isso, o retorno deles. Então, notem, Oséias disse, depois de 2 dias, ele tornaria para eles, ele nos receberá e nos dará a vida. Agora, dar a vida não significa ressurreição, dar a vida. Aí é a mesma palavra usada em qualquer outro lugar. Recentemente a procurei, significa um reavivamento. Ele nos dará a vida depois de 2 dias. Isso